Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Versículo 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também, isso é o 7, tá? Estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Senhor, só o Senhor pode nos responder. Qual é o tipo de pessoa que nós necessitamos ser nesses dias finais? Nós devolvemos a Tua palavra para Ti, ó Pai, porque só Tu podes, por meio do Teu Espírito, que inspirou essa palavra, Senhor, discernir não só para mim, mas para cada um dos meus irmãos. Senhor, não nos deixe sair daqui, Senhor, com mais uma palavra para falar, compartilhar e ser esquecida logo mais. Deus, arrebata o Teu povo. Encontra aqui nesse salão pessoas que de coração puro, com uma mente humilhada, um espírito de auto-humilhação diante de Ti, desejam ser libertos do engano. Ah, Senhor, como é difícil. Não há palavra mais difícil. Tu bem sabes, Senhor, o peso, mas o Senhor tem buscado e o Senhor sabe onde os seus estão. Seja aqui nesse salão, seja onde essa palavra for alcançar, Senhor, esse coração e esse espírito. Ressuscita, restaura, transforma essa família, por amor do Teu nome, a Tua igreja, libera essa palavra, e a palavra que sai da Tua boca não voltará para Ti vazia, em nome de Jesus. Irmãos, nesse trecho da palavra de Pedro, da carta de Pedro, esse apóstolo adverte aos crentes sobre um tempo de crise, um tempo em que os valores cristãos, a autoridade da Bíblia, a autoridade de Cristo, o encabeçamento de Cristo, tudo isso seriam desafiados até mesmo dentro da igreja. Nós não estamos falando de um tempo de crise em que o mundo está subjugando a palavra de Deus. Nós estamos falando de um tempo em que dentro da igreja a palavra de Deus é contestada, a palavra de Deus é rejeitada. O fato é que, apesar de ter sido sempre assim, porque não há nada novo debaixo do sol, a intensidade da manifestação desses fenômenos, ela está cada vez mais forte e tende a se intensificar mais. O vocábulo crise nunca foi tão usado como hoje em dia. A crise na política, a crise na economia, a crise nos relacionamentos, a crise interior, tudo é crise. E é em tempos de crise que o caráter do ser humano é provado. A crise tem em seu escopo a prerrogativa de revelar o espírito, o estado de ânimo, a motivação, a atitude interior. O caráter, porque o ânimo e tudo isso que foi falado é o caráter. A crise revela o caráter do ser humano, aquilo que foi forjado no ser humano ao longo da sua existência. Então, Pedro objetiva com uma pergunta despertar nossa mente sincera, diz ele aqui na tradução King James. E é a resposta a essa pergunta que vai guiar a mensagem de hoje. Pergunta para você, não para o irmão, porque quando a gente pergunta para o irmão, a gente perde o fio da meada. A gente quer mais fazer a pergunta do que refletir sobre. Pergunta para você, que tipo de pessoa é necessário que você seja nesses dias finais? Você sabe que tipo de pessoa o Senhor espera que você seja? E eu me dirijo especialmente às mulheres nesse momento. Que espécie de mulher o Senhor deseja que nós sejamos para enfrentarmos essa crise que antecede
os dias da segunda vinda do Senhor Jesus. Até a conclusão desse compartilhar, eu creio no Senhor que vai ficar claro qual é o caráter que Deus busca nas mulheres que Ele chamou. Mas antes de saber qual é o caráter sobre o qual nós devemos laborar, é preciso compreender que tipo de caráter nós temos manifestado no nosso dia a dia. Há um princípio na Bíblia, depois os irmãos podem ler em Jeremias 31. A restauração só ocorre depois que os falsos fundamentos são expostos e são destruídos. Se a gente não se enxergar, expor e o Senhor destruir, não há nada novo que se possa construir no lugar. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de mulheres que em tempos de crise, elas comprovaram o seu valor diante de Deus. Filhas herdeiras foram reveladas em meio a graves crises com um caráter que se provou mais valioso do que o valor das finas joias. Foi assim com Ana, com Abigail, com Esther, com Ruth, com Priscila e com tantas outras anônimas ao longo da história. Mas forjar o caráter de uma filha de Deus não é uma tarefa fácil e não ocorre do dia para a noite. Caráter tem relação com disposição, com atitude interior, como nós falamos, e se constrói ao longo de uma vida inteira. Vida de dependência com Deus, vida de busca por conhecimento da palavra. E como não poderia deixar de ser, todo aprendizado, todo treino de caráter começa dentro do lar. São os pais, não são outros, que podem e devem treinar o caráter dos filhos. Sempre tendo em mente que o maior exemplo para uma criança é ver, é observar. Porque crianças veem, crianças fazem. A menina que tem modelo de caráter dentro da sua casa, ela jamais será varrida pelas tempestades da vida. Ela jamais será pega desprevenida pela crise, porque ela aprendeu dos seus próprios modelos parentais como que ela deve responder às crises, com sabedoria e visando a glória de Deus. Mas bem diferente disso, esses tempos finais têm revelado especialmente dois tipos de caráter, dois tipos de disposição interior nas mulheres: insegurança e indignação. E obviamente que essa não é uma condição exclusiva das mulheres. Há homens indignados, há homens inseguros, mas como nós compartilhamos nos dois episódios anteriores, o aspecto negativo preponderante do caráter masculino é a abstenção, é manter-se neutro diante de assuntos os quais ele precisa, necessária e irrevogavelmente atuar com precisão cirúrgica. E, em outro extremo do homem é autoritarismo, que seria um lugar de superioridade à mulher, de invalidação e de desconsideração da pessoa e do papel da mulher. Já as mulheres, como resultado da abstinência dos homens, do autoritarismo, mas também da opressão que sofrem das próprias mulheres do seu convívio, essas mulheres são precipitadas pequenininhas ainda a esses extremos, insegurança e indignação. Esse é o significado de violência estrutural. É uma dinâmica de invalidação, de desencorajamento, de desvalorização, de negligência, de violência, de opressão da identidade e do papel da mulher que começa dentro do lar com os pais, tornando a violência tão naturalizada, tão normal, tão comum, que a própria mulher não sabe que sofre violência e não percebe que faz violência, que imputa violência às outras. E é diante desse contexto que o medo toma conta. O medo, ele é o sentimento predominante que vai mobilizar a mulher. Invariavelmente, o medo vai dar luz à ira. O medo gera ira. Essa é a condição das indignadas. Ou o medo mortifica a identidade. Essa é a condição das inseguras. As inseguras viverão à margem do seu papel. As indignadas vão ultrapassar, vão a extremos. As indignadas possuem feridas, irmãos, abertas, feridas dolorosas.
A Bíblia tem um termo que define muito bem essa indignação que as mulheres sentem. É thumos, do grego. O thumos mata. Sabe quem sentiu o thumos? Herodes, quando ele descobriu que os reis magos haviam enganado ele e que tinham ido embora e não vieram dizer onde Jesus havia nascido, e ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. O thumos mata pouco a pouco aquele que sente e leva o que sente a matar outros. Então veja, mulheres indignadas mobilizam minorias. As mulheres indignadas ultrapassam esses limites do seu papel, elas se tornam algozes de outras mulheres, elas ferem os direitos masculinos, buscando subjugar o sexo oposto para tomar para si atributos ou atribuições do papel masculino, numa tentativa de humilhar, de subjugar e saciar o seu thumos, ou seja, seria retribuir a violência que elas experimentaram ao longo da vida. Você conhece, ou você é uma mulher indignada, que muitas vezes quer colocar um homem debaixo do seu pé? É mais ou menos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É a rigorosa reciprocidade de acordo com a intensidade do dano que o outro fez. Então, olhando desde esse lugar, fica fácil compreender por que ideologias como o feminismo, por exemplo, têm ganhado tanta força até no meio cristão, entre os que foram resgatados através da misericórdia e do perdão. São incapazes de oferecer a mesma coisa aos outros. Olha, pais, a ignorância da palavra de Deus, a ignorância e a alienação da palavra de Deus faz com que o cristão, principalmente, eu não estou falando de pessoas mundanas, não, o cristão, essa alienação faz com que o cristão crie filhos fundamentados em concepções equivocadas, que financiam o medo desses filhos, desterra esses filhos para longe de Deus, porque se Deus é isso aí que eu vejo no meu pai, eu não quero, sai fora. E o pior, se essa alienação e essa ignorância da palavra de Deus não for mitigada, vai ser impossível mitigar a indignação e a insegurança das mulheres, especificamente falando. E o fim destinado aos filhos da ira pode ser provado até mesmo pelos chamados. E talvez você pense, então, dos males o menor, bora de mulher insegura ao invés de mulher indignada. Se você não sabe, uma mulher insegura é capaz das piores barbaridades. Uma mulher insegura vai utilizar estratégias diferentes, diferenciadas da mulher indignada. Mas são estratégias que igualmente são letais e vão minar a vitalidade de qualquer pessoa por quem ela se sinta ameaçada. A insegura é principalmente maligna com outra mulher. Ou nós fingimos não ver que as mulheres têm massacrado umas às outras, têm desanimado umas às outras, maltratado umas às outras, até mesmo dentro do reunir. A insegura tem uma língua maligna, comete todos os pecados originários da língua. E ela, dessa forma, se coloca num lugar de vulnerabilidade, inclusive diante de Satanás e das hostes malignas. Se o cerne dessa mensagem fosse falar sobre indignação e insegurança, a gente ia ter muito pano para manga, muito assunto. Mas nós precisamos avançar para o objetivo do compartilhar, que é a edificação de uma família que atenda ao pleno propósito de Deus. O que deve ficar claro é que, independente da medida em que a insegurança ou a indignação estejam nos mobilizando, essa medida aí, ainda que seja desse tamanho, é a medida suficiente para a gente destruir a família que o Senhor nos comissionou para edificar. Provérbios 14:1, na versão King James atualizada, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o lar.
A mulher insensata é aquela que destrói a família, ela destrói o casamento, ela destrói a estabilidade psicológica do marido, dos filhos, usando apenas o seu próprio desequilíbrio. Então, todo esse pano de fundo criado foi necessário para tornar claro qual é a característica do caráter feminino, a característica negativa que tem sido revelado nos dias atuais e que é justo o que desqualifica a mulher para edificar a família para Deus. É um desequilíbrio emocional. A falta de equilíbrio é o maior agravante no caráter de uma mulher. Uma mulher pode possuir recursos, ela pode ter um cargo invejável, ela pode ter títulos, uma cognição assombrosa, e eu nem falo de inteligência, porque até para ser inteligente precisa de marcadores emocionais sadios. Então ela pode ter cognição, somar 1 mais 1, 2, uma coisa louca, mas não inteligência. Ela pode ter um rosto perfeito, um corpo escultural. Essa mulher pode ser top da balada, como dizem no mundo. E ter outras vantagens, inclusive, que seja vantagens nesse aion. Mas, se ela não for equilibrada, ela não tem nada. Nada disso faz diferença. O que diz em Provérbios 31, 29? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Quem é que sobrepuja todas as demais? A virtuosa, que na tradução mais literal é mulher de força, de firmeza. A mulher virtuosa possui força e firmeza psicoemocional. Ela é uma mulher equilibrada. Onde é que a Bíblia confirma esse princípio? São várias as passagens, vamos compartilhar 2 por conta do tempo. Tito 2, do 3 ao 5, diz assim: semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas. Tradução King James, tá? Muito interessante essa passagem, porque além de citar que o equilíbrio é algo que deve ser estimulado nas mulheres, e certamente é um objetivo ao qual nós devemos persistir até o final da nossa vida, Paulo também ressalta que somente uma mulher de equilíbrio pode orientar outras. Quando foi que ele disse isso? Quando ele adverte sobre o vinho. Todas as vezes em que se lê na Bíblia sobre excesso de vinho ou embriaguez, entenda-se excessos, compulsões, desequilíbrio. Então ele fala, mulher madura tem que ser equilibrada. Para quê? Para ensinar as mais jovens a amar os filhos e a serem equilibradas, né? Marido, filho e ser equilibrado. Então a mulher que evita excessos, a mulher equilibrada, é aquela apta ao ensino de outras. E esse é um princípio para a relação mãe e filha. Por quê? A mãe desequilibrada forja um caráter desequilibrado na filha. E o contrário é altamente válido também. Uma mãe que tem equilíbrio vai instruir, forjar o caráter equilibrado de uma filha. Vamos ler 1 Pedro 3, versículo 3 ao 6, pode ser na Almeida mesmo, diz assim. Do 3 ao 4 só. 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor diante de Deus no caráter de uma mulher? Equilíbrio. Ao ler as Escrituras, fica claro que a mulher precisa ser inteligente, resoluta, ativa, a fim de cumprir seu papel. E agora eu vou explicar por que equilíbrio, mansa e tranquilo. Porque ser mansa não é ser apática, não é ser nula. O termo manso do original grego é resultado de uma soma de vários outros termos que vão desde força até firmeza, então dá o entendimento de domado. Isso significa que a mulher pode até ter a força de fazer algo, mas a sua firmeza está na obediência a Deus. Por isso, mesmo tendo a força para fazer, ela se resigna à vontade de Deus. A mulher de espírito manso,
equilibra o seu potencial de ação com sua firmeza de propósito. Isso é equilíbrio, porque se você for só com força, você vai arrebentar com tudo. A balança precisa estar equilibrada. E o vocábulo tranquilo também significa pacífico. Somente a mulher pacífica tem potencial para edificar. Existe aqui, eu já tenho referido várias vezes esse vídeo, porque ele é muito importante, simples e importante. Existe um vídeo no canal da Igreja no Gama, o título é Paz Interior, onde nós destacamos o valor da paz para a saúde mental, para a saúde das relações. E nesse vídeo nós utilizamos o exemplo de Salomão, nome que significa pacífico, e foi chamado por Deus para edificar a casa, porque só o pacífico edifica a casa. E em Cântico dos Cânticos, esse mesmo Salomão pacífico, figura de Cristo, labora durante todo o livro na edificação da Sulamita, que significa o quê? Pacífica. Labora o caráter dela, trabalha ela, figura da igreja. Veja, homens, homem, você tem o papel de cooperar na edificação do caráter da sua esposa, um caráter pacífico, mas para isso é necessário que você também seja. No Sermão do Monte, Jesus também dá o devido destaque a essa questão da mansidão e da pacificidade, que é aquele que promove a paz. Mateus 5,5 diz assim: os mansos é que vão herdar a terra, as mansas vão herdar a terra. E, versículo 9, as pacificadoras, vamos colocar aqui para as mulheres, as pacificadoras serão chamadas filhas de Deus. Mulher, você quer herdar a terra? Quem é a boa terra? Cristo. Só a mulher mansa herda Cristo. Quer comer, quer transbordar Cristo? Seja mansa. Você deseja ser chamada por esse nome, filha? Então, precisa ser aquela que estabelece a paz. Se você desequilibra as suas relações, se você desequilibra o seu lar, se você desequilibra os seus filhos, desequilibra o seu marido, as pessoas do seu convívio, então você não é mansa, você não é pacificadora, você é uma mulher contenciosa. Contenciosa significa várias coisas, só coisa feia, rixosa, briguenta, maldizente, barraqueira. Resumo, desequilibrada. Provérbios 21:9 é muito interessante, na King James atualizada fala assim: é melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Aqui briguenta é contenciosa, tá? O termo original. Mas olha que interessante, o desequilíbrio, ele é um pecado de progresso. Então significa que ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Aí nesse mesmo capítulo 21, no versículo 19, diz assim que a pessoa que convive com essa mulher contenciosa, briguenta, que resolveu morar lá no fundo do quintal ao invés de dentro da mansão com ela, chega uma hora que ele não aguenta nem morar no mesmo lote que ela. Olha o que ele fala: é melhor morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. As pessoas fogem da sua presença, seus amigos são poucos, aquelas pessoas que realmente podem agregar na sua vida, quer te ver bem longe. Talvez está aí a resposta que você busque. Nesses dois versículos, contenciosa é a mulher que está sendo falada aqui. Contenciosa é a mulher que não consegue se domar, é uma mulher desequilibrada, não consegue colocar força e firmeza. O nosso papel, minhas irmãs, é complementar os homens e os homens a nós. Até fisiologicamente falando, nós já temos compartilhado várias vezes como a fisiologia humana do homem e da mulher se complementam, até para tomar decisões. E esses próprios versículos que nós acabamos de ver, dizem, esclarecem, esses versículos que nós acabamos de ler, mostram que, no que concerne a mulher, o papel dela é trazer fortalecimento emocional para o homem, porque o homem não tem capacidade de levar sobrecarga emocional. A mulher, frágil em muitas coisas, inclusive a própria emoção nos torna frágeis, se não bem articulada, mas é a nós que o Senhor deu a capacidade, a unção de levar sobrecargas emocionais.
Você viu aí o que foi falando? O homem não aguenta. Só de você falar demais no ouvido dele, o que ele quer? Ir longe. Um homem fica desorientado quando a mulher começa a se exceder, argumentando, murmurando, reclamando, choramingando, com jogos emocionais. É ou não é? Qual é o homem que aguenta? Pois bem, se nós não buscarmos equilíbrio, principalmente aprender a domar a língua, que nós vamos ver que é o pior órgão que nós temos, a mulher pode levar um homem à ruína. Veja o exemplo de Sansão. O capítulo 14 de Juízes narra o casamento de Sansão. Durante a festa, ele propõe um enigma aos filisteus. Astuciosamente, os filisteus vão lá na noiva e aí chantageiam a noiva. Se ela não conta, vai sofrer uma represália. Ela, para salvar a própria pele e a da família, ela coloca a contenciosa que existe dentro dela para funcionar. O que ela faz? Ela vai lamentar, ela vai murmurar, ela vai chorar no ombro de Sansão o resto da semana. Isso está escrito na Bíblia, eu não estou inventando não, tá? Depois leiam. O resto da semana ela vai fazer isso. E ela vai desgastar tanto esse homem, ao ponto que ele entrega a solução do enigma para ela e ela entrega para os filisteus. E esse foi o início do fim trágico de Sansão. Tempos depois, esse moço se envolve com Dalila. E aí Dalila, comprada pelas autoridades locais, põe a contenciosa dela para fustigar Sansão por um longo período, um período ainda maior do que a noiva. Ela argumentou, ela murmurou, ela questionou, ela lamentou, ela chorou tão intensamente que no versículo 16 desse capítulo, na versão King James atualizada, se os irmãos tiverem, ele diz assim: como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. O homem se angustiou ao ponto de querer a morte. Sansão foi daí para o dia da morte dele, onde ele foi esmagado debaixo das pilastras de um palácio juntamente com os filisteus, mas não antes dele ser humilhado, maltratado, ferido. E então, uma mulher tem ou não tem potencial para arruinar com a vida de um homem? Basta abrir a boca. Na mensagem anterior eu compartilhei que uma mulher tem a força para erguer e sustentar um homem, mas ela tem o poder de arruinar com a vida dele. Não menosprezem o valor do princípio que está sendo compartilhado aqui. Principalmente você, mulher. Se essas palavras não te impactaram ainda, se você está na superficialidade, clama ao Senhor para te arrebatar, porque o assunto aqui é da mais alta seriedade. Na grande maioria das admoestações à família, Deus fala primeiro com a mulher. Já perceberam isso? Nas cartas de Paulo, quando ele fala sobre a vida exemplar cristã, ele primeiro fala às mulheres, se dirige às mulheres, depois aos homens, depois aos filhos e os demais. Pedro, de igual maneira, primeiro falou com a mulher, depois com o marido e com os demais. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 20, Deus pergunta primeiro a Adão: onde estás? Porque ele queria prestação de contas pessoal e do papel dele, mas no momento que ele vai exortar, ele começa por Eva e depois ele fala com Adão. Por quê? Por que o Senhor primeiro se dirige à mulher quando o assunto é casamento e família? São várias as respostas e razões, mas a mais relevante para esse compartilhar concerne no fato de que o equilíbrio psicoemocional da mulher é a coluna de sustentação da relação conjugal e da relação familiar. Porque é o equilíbrio entre a força enquanto potencial, capacidade de fazer, e a firmeza enquanto consistência de propósito que vai dar o tom. Mais do que isso, o humor da mulher pode desestruturar toda uma casa,
lembro quando eu era pequena. Se nós estivéssemos alegres com a minha mãe dentro de casa, rindo, e meu pai chegasse nervoso, no máximo que ia acontecer, a gente ia olhar para ele, minha mãe ia perguntar o que foi, e a gente ia continuar ali, brincandinho. Mas se fosse o contrário, estava lá brincandinho, meu pai lá, e minha mãe chegasse nervosa, fechou o tempo, corre cada um para o seu lugar. A mulher tem sobre si essa unção. Não brinque. Sua família é desequilibrada, os filhos são tensos. Pode até ter um pai alcoólatra, algo assim, igual eu tive durante muito tempo. Mas se a mulher é equilibrada, a história é outra. Uma mulher contenciosa usa a força para dominar os outros e esse outro satisfazer as suas vontades. E ela se firma no propósito do seu próprio ventre. Força para dominar outros, firmeza para manter a sua intenção. Mas a mulher equilibrada usa a sua força para dominar a si mesma e se firma no propósito que é do Senhor. Essa é a diferença. A contenciosa leva a família, e algumas já levaram até uma nação inteira a uma situação trágica. Teve uma contenciosa em Gênesis que fez isso, Sarai. O capítulo 16 de Gênesis retrata o fatídico situação em que Sarai resolve dar uma mãozinha para Deus na concretização da promessa dele para com Abraão. E aí ela oferece um atalho para o marido. Gênesis 16:3 diz assim: então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abraão anuiu ao conselho da contenciosa, precipitando a família numa situação de degradação que culminou no afastamento da presença de Deus. Essa situação é muito semelhante lá a Gênesis 3:17, quando Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Então, vamos destrinchar as entrelinhas aqui para a gente compreender o teor da passagem. Sarai era triste, Sarai era frustrada, Sarai era desequilibrada. Esse é o significado do nome Sarai, contenciosa. O caráter dessa mulher incitou o marido a praticar um ato que resultou em dano para a família dele e para a família da fé, até reverberando até os dias atuais. Esse é o resultado, quando um homem que não toma a família pela mão direita e conduz, é orientado por uma mulher desequilibrada. O que essa passagem nos ensina? Primeiro, que se de fato nós somos mulheres que buscam a glória de Deus, mulheres que se ocupam em estabelecer o reino de Deus nas suas vidas, dentro da sua casa, então nós devemos reconhecer que nós somos suscetíveis a enganos. Mulheres, nós somos suscetíveis a enganos, nós falamos disso em episódios anteriores. Assim, o nosso primeiro desafio é dominar a nós mesmas, para que a gente possa diminuir a agitação, já que nós percebemos muitas coisas, diminuir a velocidade dos pensamentos, diminuir a intensidade das emoções. E qual é o primeiro passo? Domar a língua. Ora, a língua é fogo, ela é mundo de iniquidade, diz Tiago 3:6. Então, apesar de nós não termos como abordar esse tema agora, tenha em mente que a língua está pronta para promover destruição. No mesmo versículo, Tiago diz que a língua é motivada a funcionar, ou seja, ela é incendiada pelas próprias chamas do inferno. Sabe quando coça? Não tem o que falar, que senão é o inferno que está te incentivando. Não é outra pessoa. Por isso nós devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, mesmo quando a intenção é boa. A boa conselheira não é aquela que baseia os seus conselhos nas suas experiências pessoais ou no bom senso, porque tudo isso procede do homem natural. A boa conselheira usa a palavra de Deus como fundamento de tudo que ela fala. A boa conselheira, ela pega da palavra e joga no outro, porque todo o restante procede do maligno. Então, mulheres, vamos ter cuidado ao orientar, aconselhar os nossos maridos. O governo é conjunto,
nós vamos decidir juntos sobre as questões, mas não use de artimanha para convencer o seu marido, use a palavra. Por vezes os nossos conselhos vão ser um atalho, os nossos conselhos serão um atalho para convencer o outro a realizar os nossos desejos na força natural, ao invés de nos sujeitarmos a Deus, à vontade dEle, ainda que essa vontade pareça amarga. Diante da promessa que Deus fez para Abraão, Sarai, que até então era incrédula, ela aconselha o marido a forjar essa bênção, ao invés de aconselhar o marido a aguardar o cumprimento da promessa. Então o que ela faz? Ela oferece Agar. Agar é um atalho. Sarai, ela queria muito esse filho, mas ela não tinha força para domar o seu desejo, né? E ela tampouco tinha firmeza na palavra. Ela era incrédula, ela não tinha firmeza na promessa de Deus, na palavra que Deus proferiu. Então ela induz o marido a um caminho alternativo para satisfazer a sua vontade. A gente às vezes não tem firmeza na palavra do Senhor, então o que a gente faz? Artimanha para o marido ir lá e fazer o que a gente quer. Vamos acelerar, pode ser que nem dê certo, e por aí vai. Agar foi o atalho mais rápido para Sarai. O atalho, ele é a soma de todas as alternativas que nós buscamos na força natural para satisfazer os nossos anseios em lugar de dar credibilidade à palavra de Deus. Mas só há um caminho por meio do qual nós podemos nos conduzir e conduzir os nossos. Todo o restante é Agar. Então, Adão e Abrão, naquela época Abrão ainda, eles sabiam que o conselho das mulheres deles, das esposas, esses conselhos tinham fonte numa disposição contrária à palavra que Deus já havia proferido. Mas ambos assentiram ao desejo das mulheres ao invés de obedecerem a Deus. E sabe com quem que o Senhor depois foi pedir prestação de contas? Foi com o homem. Ainda que o erro tivesse sido da mulher, o Senhor foi tomar satisfação com Adão, por ele ter anuído ao conselho de Eva, e de Abraão ele se ausentou por 13 anos. Então, apesar de o governo ser conjunto, homem e mulher, eles exercem papéis específicos. A mulher pode ser mais suscetível a enganos em função dos muitos estímulos que a mulher capta. Assim, o homem é responsável por prover recursos para que a mulher seja equilibrada, para que ela desenvolva um espírito manso e tranquilo. Mas ele também é responsável por submeter toda a decisão da família a Deus. O homem se submete a Deus e não àquilo que a sua mulher deseja. O Tiago se submete a Deus e não àquilo que a Ellen deseja. De outra maneira, nós estamos fadados ao fracasso. Se ao homem cabe tudo isso, o homem tem um desafio de aprender a escutar a esposa, a levar o papel da esposa e as palavras dela em consideração, mas também cabe a ele a responsabilidade de consultar a Deus, porque é dele que o Senhor vai pedir contas. No final é com ele que o Senhor vai acertar tudinho. Então, a mulher, por causa da submissão ao Senhor, por vezes, ela vai acolher decisões que são arbitrárias ou insensatas do marido. Por que ela vai fazer isso? Justo porque ela é sábia, justo porque ela é equilibrada, justo porque ela é temente a Deus e ela entende que na obediência ao princípio, ela tem autoridade sobre as hostes malignas. Então, nesse caso, por ela ter se submetido ao marido dela, que é Deus, Deus mesmo vai converter toda a morte em vida e vai fazer essa mulher prosperar em todos os seus caminhos. Quer prova disso? Lembra do exemplo de Sarai? Sarai por duas vezes ela anuiu a um conselho de Abrão. Abrão mentiu, dizendo que ela era irmã dele e pediu para ela mentir também. Ela, nessas situações, poderia ter sido violentada, ela poderia ter sido humilhada, entre tantas outras fatalidades. Mas o Senhor, o marido dela, guardou ela. E o Senhor abençoou Sarai com recursos financeiros nas duas ocasiões. Lá em Gênesis 12:16 diz que, e fica muito claro, diz claramente que por causa de Sarai, Abraão foi bem tratado e possuiu muitos animais. Vê,
Deus não recompensou a mentira de Abraão, tampouco ele recompensou o ultraje que Abraão submeteu Sarai. Deus foi fiel a Sarai, porque ela foi fiel ao princípio, ela foi fiel a Deus mesmo. Então, irmãs que estão aqui, irmãs que estão ouvindo, amigas, descrentes, que coisa mais linda. O Senhor e a sua palavra muitas vezes são alvo da retaliação das feministas, por exemplo, que desacreditam do zelo de amor que Ele tem por cada uma de nós. Isso é responsabilidade dos homens, mas isso também é responsabilidade nossa. Somos nós quem nos autodeclaramos filhas, mas nós matamos umas às outras, nós matamos a reputação das nossas irmãs, nós matamos a autoestima, nós matamos a vontade que as irmãs têm de servir, tudo por causa da nossa insegurança e indignação. Nós estamos causando um enorme dano à família de Deus e à imagem que as pessoas fazem dele. Tudo isso por desequilíbrio. Quanto aos maridos, cuidado. Quando você se guia pelo desequilíbrio da sua mulher, você está trazendo grande mal sobre a sua cabeça e a cabeça da sua família. Para finalizar, eu quero encorajar cada uma de nós. É possível reverter todo esse quadro. É possível uma mulher desequilibrada ser restaurada e se tornar útil a Deus e à família. É possível porque a palavra garante, a palavra de Deus é justiça, sustenta o trono dele, mas é possível porque eu já vi uma mulher sendo restaurada, eu já vi várias outras, inclusive nesse salão. No capítulo 17, versículo 15 de Gênesis, o Senhor muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. A contenciosa foi alcançada pela vida que restaura e ela se tornou princesa. É esse o significado do nome Sara, princesa. Viu de onde a Disney tirou a história da Cinderela? Mas Sara é a autêntica princesa. Ela é o autêntico modelo de princesa que nós devemos almejar ser. E não aqueles bibelôs distantes, não aqueles suflês de chuchu, não aquelas desesperadas por casamento que só encontram sentido na vida se encontrarem um homem. Não. Sara é o exemplo da princesa autêntica. Ela ficou conhecida, a única, como heroína da fé. Lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, Sara. Sabe por quê? Porque ela validou o poder que Deus tem de curar, de restaurar, de transformar uma mulher, uma contenciosa, numa princesa. Ela é testemunha de que Deus tem poder para fazer isso. Não é o psicólogo, não é o Rivotril, não é a autoajuda, não são os conselhos levianos. É essa palavra que tem poder para transformar. Ela, princesa, permitiu que o Senhor fizesse isso na vida dela. Ela foi transformada de contenciosa para graciosa. Graciosa, firme, instruída. Esse é o significado do novo nome dela. Daí em Gênesis 21, versículo 8 ao 13, é a passagem que narra como o conselho dessa princesa, que antes deu um conselho que arrasou a família contenciosa, agora uma princesa dá um conselho para o marido, que beneficiou toda a família e promoveu o reino de Deus. No capítulo 21, o casal enfrenta nova crise. Mas a conversa que se desenrola ali entre o marido e a mulher, nesse capítulo, revela um casal que foi restaurado. No capítulo 16, Sarai esbravejou. Abrão anuiu a vontade dela sem nenhum tipo de consulta a Deus. Ele simplesmente respondeu a ela o seguinte:
A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Mas agora no capítulo 21, Sara o chama para conversar, e o conteúdo da fala dessa princesa é herança, posteridade. Sabe do que Sara estava falando? Do propósito divino. Ela pegou a palavra de Deus para falar com o marido. Ela faz considerações ao marido dela acerca das dificuldades que o Isaac, que era o filho da promessa, enfrentaria com a presença ali de Ismael. Não tem chantagem, não tem discórdia, como houve no capítulo 16. Pelo contrário, eles conversaram. Abraão se retira da presença de Sara e sabe para onde que ele vai? Na presença de Deus. Irmãos, que coisa, a Bíblia ela é incrível. Fica tão claro, ele sai dali e aí o Senhor fala com ele. E sabe o que Deus falou para ele? Reiterou o que Sara falou. Faz o que Sara está falando. Porque Sara tinha dado um conselho que procedia do Senhor. Certamente, a vida divina que estava ali operando em Sara, considerou o propósito de Deus, mas também considerou o momento difícil que o marido estava passando, porque ele ia se apartar do filho, do Ismael. Então ela teve a cautela sobre o conteúdo das suas palavras, e ela certamente aconselhou o marido a buscar a orientação divina, que é aquilo que todas nós desejamos fazer. Muitas vezes nosso marido vai falar, e você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, será que ele não está vendo que isso está completamente errado? Mas aí você vai aconselhar para ele ir adiante da presença do Senhor. E vocês juntos, debaixo da unção do Senhor, mesmo fazendo o errado, vão ser bem-sucedidos, porque o Senhor não está buscando razão, Ele está buscando obediência, um coração. Moral da história: uma princesa, uma mulher equilibrada, ela promove primeiro a vontade de Deus. Ela primeiro promove o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a palavra de Deus. É por isso que ela é capaz de edificar família para si e família para Deus. Uma princesa possui autoridade. Nós somos princesas de Deus, nós possuímos autoridade do alto. E essa autoridade que o Senhor nos concede é autoridade para edificar o lar, para edificar pessoas. E por meio de uma princesa, o Senhor pode sustentar toda uma família, ainda que o companheiro dela seja um tolo, porque o Senhor é o seu marido. Mulheres, se esse nível de equilíbrio não existe na sua vida ou nas suas relações, então se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, esse Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existe equilíbrio? Deus chama à existência na sua vida, na sua casa, aquilo que não existe. Na próxima oportunidade nós vamos concluir esse compartilhar e a gente vai destacar o caráter da mulher que estabelece o reino de Deus e leva povos a prosperar. Que o Senhor seja com o nosso espírito. Amém.